Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou seu professor de História e nessa nossa aula de agora, pessoal, a gente vai conversar um pouco sobre o mundo nos séculos 20 e 21, mais especificamente sobre o chamado neoliberalismo. O neoliberalismo é uma perspectiva econômica que ganha força nas décadas de 80 e 90, né? Ganha força na década de 80, se expande também na década de 90 e vamos lá, vamos ver o que significa isso daqui. Se você é interessado em estudar liberalismo e também o neoliberalismo, tem um livro chamado O Liberalismo Antigo e Moderno, do José Guilherme Melchior, que é um diplomata brasileiro, tá? Que escreveu sobre a história do liberalismo, que você consegue perceber o que significa o liberalismo de hoje, o liberalismo clássico, o que significa essa expressão liberalismo de uma forma geral. Beleza? Só uma dica de leitura para vocês aí, então, antes da gente começar a aula. Bom, o que é isso? O que é o tal do neoliberalismo? Vem comigo aqui. Neoliberalismo. Vamos quebrar essa palavra para você conseguir entender ela melhor, tá bom? Neo é um prefixo para novo. Liberalismo vem de liberdade econômica. Galera, é o seguinte, o liberalismo clássico tem como um dos seus pais o Adam Smith, um escocês, né, que é ali do período do Iluminismo, acha que o Estado tem que se intrometer o mínimo possível na economia. Professor, mas eu achava que liberalismo era a não intervenção do Estado na economia. Então, é que o liberalismo ele é uma ideologia que se aplica ao tempo, né? Cada momento da história você tem ela sendo aplicada de uma forma diferente. Então, em algum momento, você tem teóricos diferentes. Você tem teóricos que defendem uma perspectiva de liberalismo, outros que defendem outra. O Adam Smith, no liberalismo clássico, acreditava que o Estado deveria se intrometer o mínimo possível na economia. Para bens básicos, como por exemplo o preço do pão, nesse momento o Estado deveria intervir. Porque se você não desse condições de sobrevivência para o trabalhador, como é que ele ia poder produzir as suas condições de melhorias de vida e de sobrevivência, né? Então, esse é o liberalismo clássico que é marcado pela pouca interferência do Estado na economia. Temos ali o John Stuart Mill, temos alguns pensadores desse liberalismo clássico. Liberalismo econômico, tá? Tem diferença para liberalismo político, que não é o nosso foco na nossa aula de agora. Então, vem de uma liberdade de baixa intervenção do Estado na economia. O neoliberalismo vai buscar a intervenção quase nula do Estado, vai buscar que o Estado se desvincule da economia. Porque ele acha que o liberalismo que a economia o Estado se intrometendo na economia, é algo prejudicial. E aí você tem os pensadores liberais do século XX, como o Ludwig von Mises, você tem o Friedrich Hayek, muitos pensadores da direita, inclusive, do chamado neoliberalismo. Alguns desses pensadores liberais do século XX, inclusive, são defensores de uma renda básica universal, mas não é o nosso foco aqui, porque aqui a gente vai entender de uma maneira mais superficial o que é o neoliberalismo. Não vamos nos aprofundar em todos os elementos filosóficos e teóricos dessa vertente econômica. Vamos lá? Então, o neoliberalismo vai ser o novo liberalismo, a nova maneira da política da economia liberal se comportar, certo? São pessoas que vão beber nessas fontes do liberalismo e trazer outras interpretações. Vem aqui comigo. Durante a Guerra Fria, a criação de blocos econômicos e acordos comerciais entre vários países capitalistas, como o G7, do qual fazem parte Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Japão, levantou a lenta diminuição de tarifas alfandegárias e das economias protecionistas. É o fim de um protecionismo econômico. O ciclo do fim de protecionismo econômico acontece quando um país já cresceu economicamente tudo que tinha para crescer. É uma máxima isso. Primeiro o país defende a proteção econômica. Depois defende o liberalismo. Pega um exemplo clássico para você. Quer ver? Inglaterra. Protecionismo econômico. Atos de navegação de 1651.
defendia que apenas os navios ingleses poderiam comercializar nos portos ingleses. Depois, quando a economia inglesa se desenvolve, chegamos à Revolução Industrial, aí surgem os defensores das ideias liberais. Então, primeiro você defende a proteção da sua economia e depois você a libera. Beleza? É isso que a gente tem aqui. Esses países estão se industrializando e estão querendo também a diminuição do protecionismo econômico, buscando uma facilitação nas transações econômicas entre países diversos. Cadê onde que a gente parou? Aqui. Isso resultou em trocas comerciais mais dinâmicas, pautadas na grande competitividade e busca por lucros. Paralelamente, governos capitalistas passaram a interferir cada vez menos nas economias, principalmente no fim da década de 70, fortalecendo o setor privado da economia. Um ponto-chave, um ponto muito marcante que você pode colocar com referência ao neoliberalismo, né, são as chamadas privatizações. Pode escrever aí, ó. Privatizações. O que significa privatização, galera? Significa se desvincular do Estado, deixar o Estado não sendo dono dos meios de produção, o Estado não tendo um vínculo tão forte com a economia. Privatizar é você permitir o capital aberto participar dessas indústrias, vender as indústrias que pertencem ao Estado para o bem privado, certo? É um dos pontos-chave que a gente tem do neoliberalismo. Nós temos ações do neoliberalismo no Brasil muito marcantes que a gente já vai ver. Chamamos de neoliberalismo essa política econômica de investimentos privados, redução de barreiras comerciais, livre fluxo de capitais e diminuição da intervenção do Estado na economia. Esse nome faz referência a valores do liberalismo idealizado nos séculos XVIII e XIX. Aqui, galera, nós temos uma imagem com líderes mundiais na década de 80, que você vai ver aqui então. Ó, na imagem de 29 de maio de 83, representantes do G7, da esquerda para a direita. Temos Pierre Trudeau, do Canadá, depois Gaston Thorn, presidente da Comissão Europeia, depois Helmut Kohl, da Alemanha, François Mitterrand, da França, Ronald Reagan, que está bem ao centro ali da imagem, Yasuhiro Nakasone, do Japão, a Margaret Thatcher, né, considerada uma das precursoras, uma das principais idealizadoras do pensamento neoliberal, e a Minutore Fanfani, da Itália. Esses agentes do neoliberalismo internacional, né, são os exemplos clássicos, como você tem, por exemplo, aqui o Ronald Reagan, que ele é um grande defensor dessa economia neoliberal, só que ao mesmo tempo incentivador da militarização dos Estados Unidos novamente. Durante o governo do Reagan, nós temos uma intensa guerra às drogas, né? Ganha muita força a guerra ao combate ao tráfico de drogas durante o governo dele, e isso inclusive tem ações no continente americano de uma forma geral, né? O neoliberalismo ele vai se difundir pela década de 80. Chegamos, por exemplo, aqui no Brasil, com a década de 80 também, com o chamado milagre econômico, né, que você tem aqui durante o período da ditadura militar, certo? E o estado de bem-estar social. O que é o estado de bem-estar social? É um tipo de organização política dentro do capitalismo, que confere ao Estado o papel de reduzir as desigualdades sociais, garantindo acesso de todos a serviços básicos, como segurança, saúde e educação. O neoliberalismo vai ter alguns agentes também na América do Sul, na América Latina, além dessas potências do Norte, né? Por exemplo, o general Augusto Pinochet. O Augusto Pinochet é um dos responsáveis pela privatização, que a gente tem aqui, da Previdência chilena. A Previdência, ou seja, as aposentadorias no Chile, elas não são estatais, elas são todas privatizadas. Então o Estado não recolhe o teu fundo de garantia, ou o teu INSS, né? E nem fundo de garantia por tempo de serviço. Isso você paga por fora, se você tiver condições. Isso é a privatização. Não vamos entrar em detalhes se isso é positivo, se isso é negativo. Mas isso tem uma relação direta com manifestações que aconteceram no ano de 2019, no ano de 2020, contrárias a essas privatizações, tá? Temos ações também além do Chile. Nós temos, ao contrário de outros regimes ditatoriais que buscavam centralizar a economia, como o caso
do Castelo Branco no Brasil, durante o governo do Pinochet, houve a privatização de estatais e implementação de amplas reformas neoliberais. Então a gente tem o Chile como sendo um grande exemplo de país que implantou políticas neoliberais na transição do século XX para o século XXI, né? E o neoliberalismo ganha força também aqui no Brasil quando nós temos o governo Collor e depois, principalmente, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Aqui a gente tem dois textos para a gente analisar referente ao seguinte. Hoje em dia a gente vive um período de uberização, né? Que é você ter as pessoas não tendo vínculos trabalhistas mais tão grandes. Você tem uma autonomia maior, você tem um aumento do chamado trabalho informal. O trabalho informal, hoje em dia, a gente tem os entregadores de aplicativos, por exemplo. E tem pontos positivos disso? É lógico. Tem pontos negativos? Também. E aqui nós temos dois textos para a gente perceber contrapontos sobre o trabalho informal. O trabalho informal inclui profissionais que decidem trabalhar de forma autônoma, por conta própria. O trabalho informal, por conta própria, pode ser a chave para uma onda empreendedora que gere renda e consumo, contribuindo para uma futura retomada do crescimento da economia. Nitidamente, isso daqui está defendendo o trabalho informal. Do ponto de vista do trabalhador, agora empreendedor, que ele não é mais um trabalhador, ele é um empreendedor, ele depende dele. Há algumas vantagens que precisam ser ponderadas, tais como poder trabalhar em uma atividade que lhe traga realização profissional, flexibilidade de horários, ganhos mais expressivos, aumento da capacidade de autogestão. Então aqui você está vendo pontos defendendo, que afirmam vantagens desse processo de trabalhos informais. O texto 2 estabelece críticas, é um contraponto. Além de não estarem sujeitos a nenhuma regulamentação e proteção legal, os profissionais que desenvolvem esse tipo de trabalho informal deixam de contribuir para a Previdência e de possuir benefícios, como FGTS, férias ou 13º, e arcam com todo o custo da atividade que exercem. Isso aqui é um ponto negativo. Segundo Trebor Scholz, professor de New School em Nova York, esses trabalhos, embora sejam considerados ocupações fáceis e com alto grau de flexibilidade, escondem problemas que não são nítidos. As tarefas da economia dos bicos são muitas vezes curtas, temporárias, precárias e imprevisíveis, e há pouca esperança no progresso e na carreira, afirma esse estudioso então. Então, quais vantagens que a gente tem? Você tem uma liberdade maior, você tem uma flexibilidade maior na organização do seu horário, né? Você é dono de si mesmo, você tem a possibilidade de ganhos expressivos e o aumento da sua capacidade de autogestão. E o que a gente tem de pontos negativos, de desvantagens, galera? Nós temos jornadas de trabalho desregulares, você tem jornadas de trabalho temporárias, precárias, imprevisíveis e com pouca esperança de progresso na carreira. Então, a gente viu aqui alguns elementos importantes de crítica a esse neoliberalismo que a gente vive na prática hoje em dia, então. Beleza, galera? Então, eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!